Bom dia, bom dia em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Ei, o domingão chegou, 29 de dezembro, o último domingo desse ano. Aleluia. Como foi esse ano para você? Como foram os domingos? Eu gosto muito de meditar, de chegar ao final do ano, pensar, observar no que aconteceu, né? A Bíblia diz: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. É bom a gente parar, observar. E você, o que você me disse? Você fez isso já? Você está fazendo? Você irá fazer? É bom porque a gente reflete que a gente pode melhorar no ano que vai nascer, né, amados? Eu quero mandar um grande abraço a todos que têm nos seguido, uma saudação, que Deus te abençoe, que Deus te conceda um domingo abençoado, que a família tua seja abençoada, que o Senhor prospere nos teus caminhos. Em nome de Jesus, que a palavra seja evidência no seu coração, no coração dos seus, e você seja amado pelo Pai, desejado pelo Pai. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores aqui na terra. Lá do céu ele procura os verdadeiros adoradores. Que ele te encontre, aleluia, que você seja esse adorador em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa prosperar em cada pessoa que está me ouvindo agora, espiritualmente e também humanamente, ou seja, em todos os sentidos da vida humana, para a glória do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos ao devocional, vamos ver o que nós temos neste último domingo desse ano maravilhoso. No Evangelho de João, evangelho que proferiu João, que descreveu João, o evangelho diferenciado, nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, são semelhantes, mas quando você chega no João, ele tem coisas tão diferentes, tão profundas. E nós vamos ler o capítulo 1 e o verso de número 29 e 30. Eu gostaria de ler esses dois versículos. E diz assim: no dia seguinte, João aqui é João Batista. João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro que eu. Vou também mais um versículo à frente. Eu não conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Este último versículo é para conhecimento de quem está falando, que é João, né? João o Batista, o que batizava nas águas. Queridos, eu quero usar uma referência, uma citação e uma revelação que João traz a todos nós, desde os dias que ele proferiu essa palavra, até os dias de hoje. O versículo 29 ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que ele se referiu a Jesus como Cordeiro de Deus? Para nossa compreensão, temos que se arremeter às leis, às ordens dadas por Deus a Moisés e aos sacrifícios. Os sacrifícios para que servia, pastor? O sacrifício servia para perdão dos pecados, né? Quando havia principalmente o perdão do pecado, tá? Havia ofertas, né? Mas principalmente o perdão do pecado, quero referir-me a ele, que Deus instituiu para que, se o povo quisesse ser agraciado com o perdão divino, teria que preparar um cordeiro sem mancha, sem defeito, um cordeiro perfeito, para que todo ano fosse sacrificado. E então, se fosse aceito por Deus, todo o pecado do povo de Deus, né, dos hebreus, dos israelitas, fossem perdoados através do sacrifício. Então, o pagamento para o pecado, para o dano, para o erro, era a morte de um cordeiro. É muito importante você entender isso. Então, o sangue derramado, o sangue que o cordeiro derramava, ele tinha que ser embanhado, né, na mão, né, jogado ou todo envolto na mão do sacerdote, até que se tocasse na arca da aliança. Quando ele tocava na arca da aliança, com a mão toda envolta em sangue do cordeiro que fora morto,
que fora imolado, quando Deus recebia, automaticamente a Shekinah de Deus descia sobre o povo. Então era a forma que Deus instituiu o perdão dos pecados. Agora, eu preciso explicar uma coisa para você antes que eu chegue ao que eu gostaria de falar. Perdão de pecado. O que é isso, pastor? Primeira coisa que você tem que entender, o que é pecado. Pecado é desobediência a Deus. Eu vou estar ainda explicando melhor, cada vez mais. Quando você desobedece a Deus, você comete um erro, um delito, né? Uma falha, um erro diante de quem? De Deus, que é santo. Então, o pecado é quando ofendemos a Deus, é quando desobedecemos a Deus. Agora, é Deus, queridos, não estamos falando do ser humano aqui, estamos falando de Deus em primeiro lugar. Eu preciso olhar para Ele, quem Ele é, por que Ele pede que nós venhamos correr do pecado, ou obedecer a Ele 100%, porque Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é justo, Ele é único. Então, quando fala-se de pecado, tira um pouquinho o seu olhar na horizontal, né, onde você olha para o próximo, ainda que faça parte, tá? O pecado faz parte disso, mas olhe primeiro para o alto. Por que o pecado, Pai? Porque eu sou santo, sou justo, sou poderoso, sou perfeito, e eu instruo vocês. Quando vocês saem da minha vontade ou praticam o erro, vocês estão pecando contra mim. É isso que você deve olhar. Então, é pecar contra Deus, em primeiro lugar. Contra Deus. Guarda isso no seu coração. Então, pecando contra Deus, Deus então institui uma forma de ser perdoado o povo. Naquela época, como é que era? O cordeiro, que era apresentado, como eu já citei neste áudio. Agora nós vamos o porquê que Deus agora, porquê que João diz o Cordeiro de Deus. Porque agora João apresenta alguém que seria sacrificado em favor de todos. Preste bem atenção agora no que eu vou explicar. De todos. De todos. Então Jesus seria o pagamento. Quando Jesus vai na cruz, morre, é uma coisa assim estranha para quem não estuda a Bíblia. Fala assim, nossa, que Deus é esse que faz um filho sofrer? Ou que amor é esse? Que lindo! É muito mais da beleza, é muito mais profundo. Então Deus, ele ofereceu à humanidade o último sacrifício. Qual o sacrifício? O seu próprio filho. Então Jesus, a Bíblia fala em Filipenses, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser semelhante a Deus, antes despojou-se de si mesmo e se humilhou, tomando a forma de servo, e a história conta que se entregou, se fazendo maldito por nós. Então Jesus estava no céu, o Pai tinha uma obra redentora, e o Filho disse, sim, irei. Ele veio, ele encarnou, e depois se sacrificou, ou se entregou, né? Ele disse, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Então Jesus deixou claro, nem o Pai, mas ele foi obediente até a morte, como dizem Filipenses, e a morte de cruz. Então Jesus, nesse momento, João está revelando, olha aí, quem será sacrificado, por quê e para quem. Primeiro, por quê? Por causa do pecado. Para quem? Para todo o mundo, que tira o pecado do mundo, para todos. Só que todos são perdoados. É muito importante isso aqui, ó. Tem pessoas que ouvem essa palavra e dizem, não, então todo o pecado foi tirado. Que tira o pecado do mundo. Essa expressão não é que de todos são tirados o pecado do mundo. É de quem o reconhece, de quem se entrega a ele. Visto que muitas pessoas nem se submetem à verdade bíblica, ao que diz as Escrituras. Você sabe disso. Então, você que está me ouvindo, Jesus é o Cordeiro de Deus? Sim. Que tira o pecado do mundo? Sim. Do mundo todos? Não. Não. Só de quem se entrega a ele. Está escrito na epístola também de João, agora epístola. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Ah, então, pastor, então tá feito, tá? Já entendi. Então, se eu confesso o meu pecado, Deus me perdoa através do sacrifício de Cristo. Sim, mas se você não confessar, Deus perdoa? É claro que não. É muito fácil de você entender. Você cometeu um delito contra alguém e você vai pedir perdão para a pessoa. A pessoa te perdoando, você está perdoado. Se você não procurar a pessoa, como você tem o perdão na sua mente, no seu achismo? Não pode. Assim como também se alguém ofender você, e bem ofensa,
e sair divulgando, não, mas fulano me perdoou, e você fala, mas nunca conversou comigo. Eu nunca perdoei, eu nunca conversei com fulana, com fulano, não é verdade? Então assim é Deus. Nós devemos a Deus, nós somos os devedores por causa dos nossos delitos e pecados. Mas quando confessamos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém? Vamos orar para que esse domingo seja uma bênção, o último domingo do ano. Deus abençoe você que ficou até comigo, até aqui. Deus abençoe. Vamos lá? Querido Deus e Pai, o Senhor é misericórdia e bondade, e eis aí uma grande revelação vindo através do profeta João Batista, na qual anunciava o arrependimento, meu Deus. Obrigado, eu te louvo e te agradeço pela tua entrega. O Senhor entregou o melhor do Senhor, que é Jesus. E eu, diante de Cristo, diante dos santos anjos, diante do Senhor, reconheço que em Jesus eu tenho perdão dos meus pecados. E eu reconheço que sou um pecador, Senhor. Sou falho, sou pequeno, sou uma pessoa que ando na justiça, mas às vezes pratico a injustiça. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-nos. Esse ano se foi, bem dizer, poucos dias, Senhor, mas o último domingo desse ano. Obrigado por cada culto que eu participei, por cada oração no domingo, por cada reunião em família, por cada pessoa que eu alcancei e fui alcançado por essas pessoas. Que o Senhor abençoe a todos, Pai. E desejo, Pai, no nome de Jesus, que esse domingo seja abençoado aqueles que me ouvem nessa oração. E também, Pai, a minha família, todos os amigos, irmãos, companheiros, líderes, familiares que eu amo tanto, Senhor, abençoa a todos. Sim, alcance. Há muitos familiares que nem têm ideia, né, Pai? O Senhor sabe quanto eu oro, quanto eu amo eles no Senhor. Distância nos priva, mas a oração não. Deus abençoe a todos. Assim eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, queridos? Amanhã, segunda-feira, estaremos de volta. Será o penúltimo dia do ano, né? Amanhã. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.